nossa escola bíblica dominical para estudarmos a palavra de Deus, para compartilharmos experiências dentro da palavra de Deus. E os nossos amados irmãos estão chegando. Regininha, paz do Senhor, Regininha. Catinha, paz, Cátia. Estou vendo aqui que a Catinha tá. Moacir, paz do Senhor, Moacir. Ministério Zoe, pastor Marcos e pastora Alessandra, graça e paz. Estamos juntinhos aqui mais esse domingo. Vamos falando sobre alianças. Já falamos sobre a aliança adâmica, falamos sobre a aliança edênica, aliança noaica, e hoje vamos falar sobre Abraão, nosso pai da fé. E sobre Abraão a gente tem muita coisa para falar. Sobre Abraão nós temos muito que compartilhar. Então você que está nos assistindo no Face, no Insta, aconselho a você a nos acompanhar nesse momento. Compartilhe conosco também aquilo que você recebeu da parte do Senhor, aquilo que Deus vai estar falando contigo durante esse estudo bíblico. Compartilhe conosco em nome de Jesus. São 10 horas e 1 minutinho agora. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que abençoe esse período da escola bíblica dominical e que o Senhor possa alcançar vidas nesta hora, possa alcançar corações nesse momento. Vamos orar, incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma manhã linda, uma manhã em que podemos estar aqui em comunhão, Senhor, para estudar a tua palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos vivos. Te agradecemos porque estamos respirando. Muito obrigado pelos livramentos que tem dado a tua igreja, ao teu povo. Pai, colocamos também diante de ti, Senhor, essas pessoas que agora estão no leito do hospital. Pai, colocamos diante de ti, Senhor, os nossos amados irmãos e as pessoas que estão trabalhando neste momento, que estão na linha de frente. Tem misericórdia. Colocamos também diante de ti agora o pai de família, Senhor, que está pensando que vai colocar na mesa o alimento para alimentar sua família. O chefe de família, a mãe agora que administra uma casa. Senhor, vai de encontro agora a estes familiares. Senhor, vai suprindo as necessidades agora. Entra com providência e com socorro. Te pedimos também, Senhor, em nome do teu amado Filho Jesus, repreendemos agora todo espírito de violência doméstica agora. Há poder no teu sangue. Esses lares, Senhor, em que o diabo, Senhor, tem aproveitado este período de quarentena para trazer agora, Senhor, a dissensão no meio da família. Senhor, age com poder e agora traz a paz. A paz, Senhor, que excede a todo entendimento. Livra agora de todo mal. Tira esse espírito de violência. Tira esse espírito de confusão. Senhor, tem misericórdia desta família. Senhor, te pedimos também, Senhor, atua em todo mundo agora, Pai. Não te pedimos apenas, Senhor, pelo nosso país, mas pedimos agora por todo o mundo agora. Pai, vai atuando agora com teu poder e graça. Vai livrando do espírito de morte. Vai dando livramento. Vai curando agora. Faz um reboliço nos hospitais agora, Senhor Jesus. Faz um reboliço agora, Senhor, na nossa nação, Senhor. Atua o teu milagre agora, Senhor. Nós colocamos diante de ti agora o mundo inteiro que está diante das tuas mãos. Pai, tu és o Deus que pode todas as coisas e com uma só palavra tu podes parar tudo o que está acontecendo agora. Pai, nós te pedimos agora a atuação do teu Espírito, porque sabemos que nada foge ao teu controle. Abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de iniciar o estudo bíblico, que você que está chegando agora, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa nesse momento. Antes de entrarmos na lição desta manhã, vou dar alguns avisos aqui, porque senão o pastor Tadeu chama a minha atenção. Eu não posso esquecer de avisar, culto hoje às 16h30, culto de louvor e adoração com o nosso pastor. Os levitas vão estar lá ministrando. Eu creio que ele está nos assistindo agora. Então nós queremos
pedir para você não perca o culto às 16h30. Deus tem falado muito, Deus tem abençoado muito. Também vou pedir para a igreja, aos amados irmãos, aos colaboradores, não esqueçam de ofertar e dizimar em nome de Jesus. Sabe, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua família, graças a Deus pelos seus proventos, Deus tem abençoado, mas a igreja necessita receber os dízimos e as ofertas, porque a igreja necessita pagar contas, assim como você tem pago contas na sua casa, a igreja tem contas a pagar. E peço aos amados irmãos com todo carinho, não deixem de ofertar, não deixem de dizimar. Também peço aos amados irmãos para contribuírem também, se puderem, é claro, com o valor de 1 quilo de alimento. Se você não pode sair da sua casa para contribuir, para ir lá na igreja, não tem problema. Você pode contribuir com a conta bancária que está aí da igreja, 1 quilo, o valor de 1 quilo de alimento. Tem famílias que necessitam agora, sabe? Às vezes 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, entendeu? 2 latas de sardinha, poxa, já é uma bênção para a casa de alguém. Então, se você mora perto da igreja e tem condições de levar o alimento, pastor Tadeu vai estar hoje lá na igreja para fazer o culto, você pode deixar lá. Se você não tem condições, mas pode, através do seu celular ou durante a semana, sabe, fazer um depósito na conta da igreja, a igreja agradece também, sabe por quê, querido? Porque o papel da igreja também é esse, sabe? É o papel social da igreja, ajudar, contribuir, sabe? É o nosso próximo que está precisando de ajuda. E se Deus não tem deixado faltar o pão na tua casa, vamos tentar ajudar o nosso irmão que muitas vezes está precisando. Amém? Que Deus abençoe, que Deus continue multiplicando as tuas finanças e abençoando também, sabe? Prosperando a cada dia mais o pão e a água na tua mesa. Amém, queridos? Vamos lá, vamos entrar aqui na lição. São 10h06 e agora a gente vai ver, vamos ver quem está acompanhando a gente. Tia Mira, paz do Senhor, tia Mira. Ó, o pastor Tadeu tá aqui, tá? O pastor Tadeu tá online. Se você for doar seu alimento, alguma coisa para contribuir, para ajudar na ação social da igreja, fala com ele depois, ou fala com o pastor Jorge, que também tá online, diaconisa Sandra, que são os tesoureiros da igreja. Entre em contato. Ainda que não seja hoje, querido, mas durante a semana, sabe? Entre em contato com o pastor Tadeu, diaconisa Sandra, fala inbox lá no mensagem da igreja, deixa a sua contribuição, porque tem muito irmão nosso que está precisando agora da nossa ajuda, sabe? Tem muito irmão nosso que está precisando desse pacotinho aí de 1 quilo de feijão que tem na sua casa a mais. Entendeu, querido? É hora da gente ajudar, é hora da gente chegar junto. Ó, somos família, somos igreja. Vamos chegar junto nesse momento. Amém? Tia Mira e tio Robson, Deus abençoe. Amo vocês também, tá? Vamos lá. Aliança de hoje. Vamos falar sobre a aliança abraâmica. Pega sua Bíblia, como diz meu pastor, sua Bíblia papel, sua Bíblia online, sua Bíblia tablet. Eu ainda sou da época do papel. Às vezes eu confesso que para dar lição aqui com esse computador, às vezes eu fico meio perdida. Mas os irmãos olhem aí que vai dar certo, tá? Aliança abraâmica. Aliança abraâmica, a gente sabe que Abraão, homem, pai da fé, chamado por Deus, tá? Abençoado por Deus. Tem gente acompanhando a gente ali no Insta? Eu não falei com o pessoal do Insta ainda. Tem alguns irmãos? Tem 2. Quem tá no Insta pra gente Dani. falar? Dani, querida, paz, meu amor. E Sandrinha. Te amo. Sandrinha, depois eu preciso falar com você inbox. Eu perdi a receita do empadão. Depois você me dá, por favor, tá bom? Te amo, Dani e Sandrinha. Vamos lá. Voltando aqui, aliança abraâmica. Então, Abraão, pai da fé, ele está elencado lá no livro de Hebreus sobre os heróis da fé. E a gente vai estar falando nele agora, esse mistério que Deus traça na nossa vida, essa bênção que Abraão recebeu, que se perpetua até hoje em nossa geração. Neste pacto, Deus prometeu muitas coisas a Abraão. Ele pessoalmente prometeu que faria o nome de Abraão grande. Vamos começar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12.
Amor, Gênesis 12. Aqui, ó, usa minha Bíblia aqui. Tô com a minha aqui. Toma aqui. Gênesis 12. Eu tinha separado. Gênesis 12, aqui, ó. Aqui, ó. Achei aqui. Achou aí sua Bíblia? Gênesis 12, de 1 a 3. Cadu já tá abrindo aqui. Vai abrindo a sua Bíblia aí, por favor. Gênesis 12, de 1 a 3, por favor. Achou aí? De 1 a 3. É, de 1 a 3. Ele vai chegar, ele já chegou. Chegou! Vamos lá, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Neste pacto, Deus promete muitas coisas a Abraão. Aí, Deus ainda chama de Abrão. Abrão, que vivia na terra de Ur, tá? Então, ele estava ali e Deus chama esse homem, chama Abrão, até aí ele ainda é Abrão, chama Abrão e lhe faz uma promessa e diz: sai da tua casa, sai da tua parentela, porque eu tenho uma terra preparada para você. Sai da tua casa, da tua parentela, porque eu tenho uma promessa preparada para você. Sai daí porque eu vou te fazer grande, eu vou te fazer próspero, porque eu tenho uma geração que virá de ti para ser abençoada. E todos aqueles que abençoarem a tua vida, estes serão abençoados. E todos aqueles que amaldiçoarem a tua vida, estes serão amaldiçoados. Abrão estava quietinho lá no canto dele. E Deus chama Abrão, Deus separa Abrão para fazer um pacto com ele. E Deus estabelece esse pacto com Abrão. Em todo momento, Abrão está calado, só ouvindo. Deus chama para fazer esta aliança. Olha o amor de Deus aí. Deus chama o homem para fazer aliança com ele. Deus chama o homem para abençoar a vida do homem. Deus chama o homem para que toda uma nação seja abençoada e para que a história da nação seja mudada. E Deus começa a fazer esse mistério. Abraão, Deus pessoalmente promete que faria o nome de Abraão grande. Você acabou de ler em Gênesis 12, de 1 a 3. Se você prestar atenção no versículo 2, Deus vai falar isso. E far-te-ei uma grande nação. Que Abraão teria inúmeros descendentes. Esses descendentes são descendentes físicos, tá? Abra ali para mim, por favor, em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, verso 16. Gênesis 13, 16. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Pode ficar aí no livro de Gênesis, tem mais passagem de Gênesis aí. Então, Gênesis 13, 16, Deus faz... você vê que Deus só vai abrindo o leque de promessas para Abraão. Far-te-ei uma grande nação. Mas em nossa mente, ou talvez na mente de Abraão, o que seria uma grande nação? O que Deus está falando como grande? O que Deus está querendo dizer como vai me dar descendentes? E Deus esclarece mais ainda, Abraão. Eu vou te mostrar, Abraão, porque a sua mente não pode alcançar, você não pode entender. Então Deus vem falar para Abraão: olha, alguém pode contar a areia da praia? Assim vai ser a tua geração. Então Abraão começa a entender que é algo muito grande.
Algo magnífico essa aliança do Senhor. Essa aliança do Senhor é mundial na vida de Abraão. Essa aliança do Senhor estabelece um divisor de águas na vida daquele homem. Assim como Deus tem feito conosco. Quando fazemos aliança com o Senhor, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Deus estabelece um divisor de águas na nossa vida. A nossa vida se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Abraão era uma coisa dentro da sua parentela. Quando ele sai da parentela, começa a caminhada dele do cumprimento da promessa. Então entenda uma coisa na sua vida. A promessa do Senhor estabelece, é o fundamento agora. Você vive por causa da promessa, do propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida. Não saia dele. Essa aliança que Deus fez com Abraão, que se perpetua até hoje, começa agora a Deus a estender a tenda. E pessoalmente ele prometeu que faria de Abraão grande, que Abraão teria muitos descendentes físicos, como só eu e a minha esposa. E eu não tenho filhos até hoje. Deus começa a operar milagre. Deus é um Deus de milagre. Deus, quando chama, Deus não chama para fazer experiência. Deus já tem algo preparado. Deus já tinha preparado para Abraão a sua promessa. Deus já tinha cumprido dentro dos seus planos a sua promessa. Abraão não estava vendo, por isso que ele é chamado de pai da fé, e a gente vai transcorrer nesse mistério. Abraão não estava vendo a promessa, mas Deus já tinha estabelecido todas as fases da promessa de Abraão e até o seu cumprimento. Assim como você agora não está vendo tudo que Deus te prometeu, mas Deus já tem estabelecido todas as coisas na sua vida. Fica no propósito. Fica no propósito de Deus. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Fica no propósito, porque a gente vai ver que mesmo que Abraão tenha errado, e ele errou em alguns tópicos, nós vamos ver que na sua trajetória Abraão cometeu alguns erros. O amor de Deus era tamanho, e a promessa do Senhor, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo Abraão tendo errado, Deus permanece fiel com a sua aliança. Olha como é que Deus é magnífico. Mesmo com os erros de Abraão, Deus permaneceu fiel e permanece fiel até o fim com a aliança que foi estabelecida a Abraão e até hoje permanece viva em nossa geração. Deus é um Deus de cumprimento. Vamos lá. Tem alguém aqui? Tiago, bom dia, filho. Deus abençoe. Tia Leila, paz. Deus abençoe, tia Leila. Tia Neide, a paz, tia Neide, te amo, tá? Tia Zildis, mãe do pastor David, amo a senhora, beijo, minha tia. Quem mais? Miriam Barbosa, Miriam, Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Beijos a todos que estão aí. Se você for fazer o seu comentário, o Cadu já tá olhando aqui, porque semana passada nós tivemos vários comentários, mas no decorrer da aula não deu pra gente ler todos, tá? Então, se vocês forem fazendo seus comentários, o Cadu vai tá olhando, e aí a gente comenta, tá? Sobre o que você acabou de falar, depois a gente volta pra aula, tá? Vamos tentar terminar a aliança abraâmica hoje, tá bom? Vamos lá. E que Abraão seria pai de multidões de nações. Abre a sua Bíblia em Gênesis 17, por favor. Gênesis 17, verso de 4 a 5. Você estava em Gênesis 13, continua no livro de Gênesis, vai para o capítulo 17 agora, versos 4 e 5. Leia, por favor. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E se não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então, aí Deus já começa a fazer
a promessa a Abraão, Deus muda o seu nome, e nós vamos fazer um estudo sobre a mudança do nome de Abraão e a mudança do nome de sua esposa, mas aí vamos nos reter aqui na aliança. Esse já é um tópico para o próximo estudo. Nós vamos fazer o seguinte: Deus vem, chama Abraão e muda o seu nome. Não se chamarás mais Abrão, mas se chamarás Abraão, pois te farei pai de multidões, pois te farei pai de uma geração, pois te farei pai de toda a humanidade. E Deus chama a Abraão e muda o seu nome e faz já uma promessa para Abraão, mas só que essa aliança que Deus faz com Abraão se estende também à nação de Israel. Deus começa a dizer: a tua geração vai ser tão grande, Abraão, que filhos, que reis nascerão de ti. O rei, ele governa sobre uma nação. Então a gente vai ver que da descendência de Abraão também sairiam reis, dos quais governariam sim a nação de Israel. Então a aliança que Deus estabelece com Abraão, Deus começa a escrever uma história tanto para Abraão quanto para uma nação. Olha como é que Deus faz. Deus começa a escrever uma história nesse momento. Deus também fez promessa a respeito de uma nação chamada Israel, o que a gente acabou de dizer. Na verdade, os limites geográficos da aliança com Abraão, aí já é Abraão, são mencionados em mais de uma ocasião no livro de Gênesis, tá? Essas alianças são relacionadas em mais de uma vez, ou seja, Deus ratificando, tá, a aliança que ele fez. Você vai ver isso em Gênesis 12, 7, você vai ver isso em Gênesis 15, 18. Então, em vários momentos, você vai ver Deus ratificando essa aliança que ele faz com Abraão. Uma outra provisão na aliança abraâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão. E isso é magnífico. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 22. Vê Gênesis 22, por favor. Eu vou repetir. Outra provisão da aliança abraâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão. Vamos ver, Gênesis 22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Na tua semente serão benditas todas as, que está descrito aí na palavra de Deus? Todas as nações da terra. Todas as nações da terra. O mundo inteiro. Você consegue pensar nisso? Quando Deus fala, Deus já está vendo, não é apenas o Brasil, não é apenas Israel, mas todas as nações da face da terra, através da semente daquele homem. Deus estende a bênção que dá a Abraão, a aliança que Deus dá a Abraão. Ele começa a abençoar as famílias por causa da tua semente, querido. A tua família é bendita. Nações serão abençoadas por causa da sua semente, porque você é cumprimento da promessa de Deus, da aliança que Deus fez a Abraão, e a tua família é bendita. A sua família pode não ser perfeita, mas ela é bendita na terra pelo Senhor, porque é abençoada. Somos filhos de Abraão, temos direito a essa herança. Foi nos deixado um legado espiritual, onde Deus cumpre até hoje o seu legado. E eu permaneço firme nesse legado. Você permanece firme nesse legado. A tua família permanece firme nesse legado, porque serão benditas todas as famílias da terra, por causa da fidelidade de Abraão. A importância de sermos fiéis a Deus. Ainda que muitos dos nossos descendentes possam errar, mas a promessa que Deus fez lá na frente, ou a promessa que Deus fez conosco, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel em suas promessas e Ele cumpre todas. Abraão já está com o Senhor, mas a promessa está viva até hoje.
Esse é o mistério profundo de Deus. A promessa está viva, ainda que aquele que recebeu a promessa seja recebido pelo Senhor no céu, a promessa continua viva. Porque existem os seus descendentes. E aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Vamos ver quem tem aqui? Tiago, a paz, Tiago. Bom dia, diácono. Diácono Tiago Machado, que Deus abençoe. Tem algum comentário aí? Por enquanto, não. Ó, tô acompanhando aqui online, tá? Até agora não teve nenhum comentário, tá? Vamos continuar aqui. E aí, Deus fez essa provisão com Abraão. Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha aqui, Abraão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou te dar uma promessa. E essa promessa que eu vou te dar, ela vai servir para abençoar o mundo inteiro. É isso que Deus estava querendo dizer para Abraão. Porque eu, Abraão, te amo. Porque eu, Abraão, eu amo a promessa que eu vou dar para você. Porque eu, Abraão, quero cumprir algo de especial. Porque lá em Gênesis 3,15, lá com Adão, eu disse que viria um que pisaria a cabeça da serpente. E você, Abraão, faz parte desse meu plano. Olha Deus aí. Faz parte do plano de Deus. Abraão, a promessa de Gênesis 3,15, você está incluso, você faz parte. Passa pela tua vida essa promessa. Queridos, todas as promessas que Deus fez, desde Gênesis e Apocalipse, todas as alianças que foram feitas pelo Senhor, desde Gênesis até a nova aliança, passam pela nossa vida. Passam pela nossa vida. Somos parte desse processo de Deus. Fazemos parte disso. Porque temos uma herança para receber. E vamos lá. Outra provisão das famílias, eu já falei. A obediência e a fé foram fatores primordiais para o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. 2 tópicos principais: obediência e fé. É difícil. Concordo plenamente que é difícil obedecer quando mexe com o seu ego, quando mexe com o seu orgulho, quando você tem que fazer o sacrifício de obedecer, ainda mais obedecer quando você está certo, como pedir perdão. Como eu vou pedir perdão se eu estou certo? Mas a Bíblia diz que o meu pai Abraão, ele foi próspero, porque ele foi firme em obediência e fé. Ainda que pareça estranho na minha mente, na minha mente humana, mas eu preciso ter fé, eu preciso obedecer. Eu acho que eu estou com a razão, mas se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Eu só vejo as pessoas falando de morte. Eu só vejo as pessoas falando que está estendendo essa pandemia. Eu só vejo as pessoas dizendo que está difícil. Eu só vejo as pessoas falando que a economia está quebrada. Eu só vejo pessoas, infelizmente, que não receberam seu auxílio emergencial e ainda não tem provisão nenhuma para botar na sua mesa. Mas Deus falou que eu preciso estar firme na fé e na obediência. Então eu vou permanecer firme na fé e na obediência, porque eu não ando pelaquilo que eu vejo, eu não ando por vistas, mas eu ando firme na promessa de Deus. Eu ando diante daquilo que Deus me prometeu. E o meu Deus não mente. O meu Deus, ele não muda. O meu Deus, ele é maravilhoso, ele é longânimo. Deus prometeu, Deus vai cumprir. E eu tenho fé na sua palavra. É isso que Abraão estava querendo ensinar pra gente. Fé e obediência. Eu não vou olhar as circunstâncias. Eu não vou me preocupar com o que vai acontecer depois. Eu tenho fé para ouvir o meu Senhor, eu tenho fé para acreditar e eu tenho obediência para se fazer cumprir. Sabe? Eu tenho a obediência me leva à ação. A fé me leva a crer. E a obediência me leva à ação. A ação de quê? De fazer aquilo que Deus mandou. De fazer com fé.
Então eu creio e obedeço. Eu creio no meu espírito e tenho a ação de obedecer ao meu Deus. Por quê? Porque meu Deus mandou. Esses foram os fatores primordiais na vida de Abraão. Se você observar, todas as vezes que Abraão não usou esses fatores, quando ele mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã, né? Quando ele cometeu o erro de ouvir a voz da sua mulher e se deitar com a empregada, todas as vezes que Abraão titubeou, ele acabou errando. E até mesmo foi envergonhado por o rei, que o rei chegou para ele: que mal eu fiz para você mentir desse jeito para mim? Então, fatores primordiais na nossa vida: fé e obediência. Porque aí Deus começa a abrir um leque pra gente espiritual. E a nossa visão começa a ser mudada. Podemos estudar na vida de Abraão, e quando a gente fala de aliança abraâmica, que nós temos alguns fatores muito importantes, tá? Nós temos fatores muito importantes. Vai dizer o seguinte: escolha divina. Deus escolheu Abraão e isso importa: conhecimento, aprovação, confiança e preparação para o fim destinado. Quando Deus escolheu Abraão, Deus estava preparando Abraão, porque colocou em Abraão conhecimento, viu que Abraão era apto, sabe, como obreiro aprovado, preparou Abraão, confiou em Abraão aquela promessa, porque havia um fim destinado para a promessa. Toda promessa que Deus fez à tua vida, ou que Deus te fará, há um fim destinado. E Deus já tem esse fim pronto. Nós é que precisamos respeitar os processos da promessa, o tempo da promessa, porque ela já está pronta. Em Deus, a nossa promessa já está pronta. Nós que vivemos neste mundo atemporal, né? Porque Deus é acima do tempo. O tempo é dele. O tempo é dele. Nós temos que esperar todas as coisas. Então, na mão de Deus, a promessa já está pronta. Agora, aqui para nós, a promessa nos traz conhecimento. A promessa nos traz aprendizado. A promessa nos traz preparo. E para isso a gente tem um tempo, sabe? Um processo para seguir até ela ficar redondinha na nossa vida. Deu para entender? Vamos lá. O plano de Deus com Abraão era abençoar muitos povos. Nós estamos inclusos, tá? Muitas vezes o plano de Deus na nossa vida é abençoar outras pessoas. Você já viu aquele irmão que ele tá doente, mas quando ele ora, a pessoa é curada e ele permanece doente? Muitas vezes é plano de Deus. Você foi chamado para abençoar a outros. A Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber, sabe? Não é para você se encher. É para você dar. Aí você me pergunta, por que um pastor com um filho recém-nascido, sabe, sai da sua casa num período de pandemia e vai para a igreja pregar a palavra? Por que os levitas da casa do Senhor saem de suas residências e vão para a igreja fazer um culto online tudo vazio? Porque esse é o chamado, querido. Eles não foram chamados para enriquecer a si mesmos, mas eles foram chamados para que a mensagem alcance vidas, para pregoar vidas. O plano de Deus na vida de Abraão e a promessa de Deus na vida de Abraão era abençoar povos, era abençoar nações através da vida daquele homem. É por isso que muitas vezes você não entende esse ardor que você sente no teu coração de pregar o evangelho. Muitas vezes você fica incomodado de não poder
trabalhar com o seu ministério da forma que você queria. Sabe o que é isso, querido? É que Deus está inflamando no teu coração o teu chamado, porque o teu chamado não é para você, o teu chamado não é para você aparecer, o teu chamado não é para você receber palmas, o teu chamado muitas vezes é um chamado anônimo. Você sabe disso? No anonimato, Deus pode abençoar. Aquela serva que foi falar com aquele homem para que ele se lavasse, Naamã, lembrei agora. Aquela menina que foi falar com Naamã, você não vê o nome dela descrito na Bíblia. Você vê que ela era uma serva. Aquele menino que cedeu os 5 pães e 2 peixinhos, você vai ver que a Bíblia só cita ele. Muitas vezes o teu chamado é para o anonimato, mas é anonimato para o homem, porque para Deus, Deus sabe teu nome, teu CPF e até o nome que você vai receber na glória. E o que importa é o teu chamado diante de Deus. O que importa é que nós somos chamados. Senhor, não me interessa se é para a multidão ou se é para 3 pessoas somente, não me interessa, mas eu fui chamado por ti. A minha vida eu não tenho como preciosa, porque eu estou aqui por um tempo determinado, para um chamado para abençoar povos, abençoar vidas, porque a promessa de Abraão chegou até a minha casa. Amém? Vamos lá. A Dani no Instagram comentou o seguinte: em Romanos 4, de 11 a 12, diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. A Dani está fazendo uma observação aqui. Uma observação aqui agora. Dani, te amo. Dani fez um comentário. Romanos 4. O Cadu vai ler mais uma vez, Dani. Que tem a ver com a lição. Romanos 4, de 11 a 12. Abre aí, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. Dani deu a palavra aqui. Ela tá lá no Insta. Romanos 4, de 11 a 12. Isso. Abre a sua Bíblia aí, querido. Romanos 4, de 11 a 12. Tá? E com relação à lição, Dani, te amo. Tá? 4, de 11 a 12. Lê aí, por favor, amor. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe será imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Amém, queridos? Dani, vou te dizer uma coisa. Essa passagem bíblica de Romanos que você citou era o fecho da lição de hoje. Era o último versículo que estava aqui na lição de hoje. Que agora eu não vou mais ler, porque você já colocou. Mas eu te amo, sabe por quê? Porque esse versículo de Romanos seria justamente o pedido que eu vou fazer para o pastor Tadeu, porque existe um mistério aí, a gente vai ver lá no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz para Abraão circuncidar todo recém-nascido e todo macho. Então existe um mistério do receber a bênção para circuncisão e incircuncisão. E eu ia pedir justamente, ia fechar a lição, já tinha até aqui anotado, ó. Pedir ao pastor Tadeu para fazer um estudo de imersão sobre Romanos 4. E agora já está feito o nosso pedido, Dani, graças a Deus pela sua vida. Vamos pegar o pastor Tadeu para ele falar sobre essa bênção e esse mistério profundo de Deus, que é citado em Romanos, que Paulo descreve isso de uma forma maravilhosa. A circuncisão, e faz aquela diferença, né? Que a circuncisão de Abraão remete também para uma circuncisão espiritual. Olha só que lindo. A gente vai arrochar o pastor Tadeu para fazer essas coisas. Ele ama essa junção do antigo com o novo, ele gosta disso. Então a gente vai arrochá-lo para fazer, e ele deve estar rindo agora, dizendo: ah, Patrícia, minha irmã, você vai se acertar comigo depois. Vamos lá. O chamado de Abraão também traz para a gente a proteção divina. Proteção divina por quê? O Senhor diz para ele: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, a promessa traz para Abraão uma proteção divina.
Deus protege os seus e essa promessa se estende até hoje. O Senhor diz o quê? Que colocou os anjos, né, a nosso respeito, entendeu? Então aqui, ó, a promessa traz proteção divina. A promessa traz uma chamada divina, uma chamada positiva, uma chamada imperativa. A promessa traz revelação. O Senhor aparece a Abraão. Quantas revelações Deus já te deu devido à promessa que Ele fez na tua vida? Quantas coisas Deus tem falado contigo através da promessa que Deus fez à sua vida, tá? O chamado de Abraão também é descrito. Abre lá em Atos, por favor, capítulo 7. Atos 7. Atos, capítulo 7, verso 2 e 3. Atos 7, 2 e 3. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Amém? Vamos lá, Hebreus 11, 8. Enquanto o Cadu procura, Tainá Santos. Bom dia, Pati. Saudades, Deus te abençoe. Tainá, bom dia. Que Deus te abençoe, querida. Emília Reis, Emilinha, que Deus abençoe a sua vida, querida. Tá? Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Hebreus 11, verso 8. Vamos lá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Amém, queridos? Deus, quando chama, por isso que a gente falou dessa obediência de Abraão para com Deus, e a gente viu que Abraão é elencado. Isso aconteceu lá em Gênesis, e Abraão é elencado em Romanos, Abraão é elencado em Atos, Abraão é falado em Hebreus. Por quê? Porque se perpetuou o seu exemplo de fé e confiança. Abraão simplesmente sai de casa com toda a sua família e começa a andar sem saber para onde ia, porque Deus só chega para ele e falou: sai da tua parentela e vai para a terra que eu separei, que eu vou te dar. Mas onde é que fica essa terra? Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Abraão, sai. As promessas de Deus nos surpreendem. As promessas de Deus não são para que a nossa mente humana possa compreender, mas são mistérios de Deus. São para que nós possamos glorificar. No início parece tudo muito confuso, mas é confuso pra gente, porque os anjos já estão aplaudindo lá em cima, dizendo: "Ê, Deus bom! Tem promessa ali, agora a gente vai trabalhar, porque tem muita promessa." Imagine quantas promessas tem para serem cumpridas na vida de toda a humanidade. Talvez hoje o Senhor esteja mandando um anjo lá, sabe? Lá no arquivo das promessas e puxar, ó, hoje eu vou cumprir lá a promessa da Emília. É hoje que eu vou cumprir, porque tenho visto fé e obediência. Hoje eu vou cumprir a promessa lá da Tainá que acabou, porque eu tenho visto fé e obediência primordiais para que Deus possa continuar dando cumprimento às promessas na nossa vida. E nós vamos ver também aqui que, infelizmente, nesse cenário de promessas que Deus fez a Abraão, houve falhas. Ocorrem falhas porque somos humanos. Abraão, por mais íntegro que fosse, por mais abençoado que fosse, sabe, por um homem ser completamente ungido de Deus, ele era homem, era falho, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito a medo, a insegurança, tá? Então, Abraão também passou por isso.
e nem por causa disso deixou de ser chamado pai da fé. Então, Abraão agiu muitas vezes sem consultar a Deus. Gênesis 12:10. Vê lá, por favor. Gênesis 12:10. Abraão também agiu como nós muitas vezes, sem consultar a Deus. E deixa já no livro de Gênesis, a gente vai ver muita coisa em Gênesis aí. 12:10. Gênesis 12:10. Abre a sua Bíblia lá, em Gênesis 12:10. 12:10. Chegou aí? Amém. Tá, vamos ver lá. Gênesis 12:10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Havia fome na terra, ele desce ao Egito para peregrinar. E ali também, em Gênesis 12, você vai ver que Abraão escolheu um destino confiando na sua própria inteligência, achando, né, que ele estava fazendo a coisa certa, e aí ele já começa a ter os seus erros, tá? Ele valeu-se também da duplicidade para conseguir seu propósito. Gênesis 12:13, vamos ver aí, por favor. Gênesis 12:13. Valeu-se da duplicidade para ver o seu propósito. Dize, peço-te, que és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então ele vai para o Egito porque ele se viu com fome, e ali ele acaba pecando, ele acaba mentindo, dizendo que aquela pessoa, que a esposa dele era irmã dele, tá? Ele perdeu de vista a perspectiva e o plano da sua vida. Gênesis verso 12:12. Lê pra gente, por favor. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti me guardarão em vida. Ou seja, nesse momento, o medo de Abraão foi maior do que a sua fé. Deu para você entender? Por quê? Porque Deus não disse para ele ir para o Egito. Ele parou ali no Egito porque ele estava com fome para comer. Mas ele sabia, e Sara era uma mulher, deveria ser uma mulher muito linda, né? Muito especial. Então ele diz para a sua mulher que ele deixaria que ela se passasse por sua irmã, porque devido à beleza dela, os egípcios, quando a virem, certamente iriam matá-lo, pensando, já que se ele dissesse que ela fosse sua esposa. Então Abraão aí, ele já começa a ter medo da situação, e por causa disso ele começa a mentir, ele já começa a olhar as circunstâncias. Esse é o grave problema, de que quando Deus nos dá uma promessa, Deus nos faz uma promessa, Deus nos dá uma ordem, ao invés da gente focar naquilo que Deus reservou para cada um de nós, nós começamos a olhar as circunstâncias. E quando a gente começa a olhar as circunstâncias, a gente começa a enfraquecer. E aí a gente começa a dar mais valor ao nosso medo, à nossa insegurança, do que aquilo que Deus prometeu. Deu para entender? Mas isso não é que, irmão, você é mau. Não, isso faz parte da nossa natureza. E é aí que a gente precisa pedir, sabe, o equilíbrio, o controle do Espírito Santo. A gente precisa andar juntinho com o Espírito Santo para ter esse equilíbrio, para ter esse controle. Porque realmente, irmãos, realmente você passando por uma terra desconhecida, tá? Tendo uma mulher muito bonita e você sabendo da índole daquele povo que corre aquele risco, logicamente ninguém quer morrer. Tá? Então hoje nós estamos vendo o seguinte: Deus ele tem liberado sua misericórdia para com o seu povo. Ele tem livrado muitos de nós dessa pandemia. Só que nós temos medo. Nós ficamos amedrontados, sim. Nós temos medo de sair. Nós temos medo de não usar máscara. Nós temos medo de parar num hospital desse e não ter o atendimento desejado. Não ter a aparelhagem que precisa. Nós temos medo. Por quê? Porque somos humanos, tá? O que nós precisamos ter em nossa consciência e acreditar é que o nosso Deus é maior do que as circunstâncias.
que nada foge ao seu controle. E temos que obedecer justamente o que Deus determina. Não adianta eu inventar atalhos para a promessa de Deus. Se Deus traçou um caminho para a sua promessa, se Deus já definiu o caminho pelo qual você tem que seguir para alcançar a promessa, vai por esse caminho. Não crie atalhos, porque muitas vezes a gente começa a criar atalhos para receber aquilo que Deus nos dá e aí a gente acaba fazendo besteira, a gente acaba se dando mal. Então não crie atalhos para que você possa alcançar a sua promessa. Deus já lhe deu o caminho para o qual você tem que percorrer para receber a promessa. Nesse caminho vai ter provação, nesse caminho vai ter choro, nesse caminho vai ter joelho no chão, nesse caminho vai ter aborrecimento, mas nesse caminho vai ter vitória, nesse caminho vai ter glória, nesse caminho vai ter aleluia, nesse caminho vai ter vitória, e é esse caminho que eu tenho que percorrer. Eu não vou pegar atalho, porque se eu pegar atalho não vai dar certo. Amém, queridos? Vamos lá. Perdeu a sua perspectiva, a gente já falou. A sua astúcia parecia alcançar bom êxito, mas parecia, né? Vê o verso 14 e 15 de Gênesis 12, por favor. A astúcia de Abraão parecia alcançar bom êxito. As coisas, nem tudo que parece é, né? Vamos ver lá. Gênesis 12, 14 e 15, por favor. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E a gente vai ver que Abraão pode ter, no início, pode ter pensado, meu plano deu certo, mas não é bem assim, tá? Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Achou-se mais tarde lançado na trama que ele mesmo fizera. Ó, a gente está falando aí, Gênesis 12, 18. Lê, por favor. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E Gênesis 12, do 18 ao 20. Você leu o 18, agora lê até o 20, por favor. 19 e 20, por favor. Ah, tá. Desculpe. Tranquilo. Por que disseste: É minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Tem alguma ainda algum não. Comentário aí? Não, no momento. E a gente está vendo que Abraão aqui, sabe, o que eu acabei de falar, nem tudo que parece é. Em primeira instância, parecia, né, que o plano de Abraão teria dado certo. Mas depois que foi descoberto, ele ainda por cima foi censurado por um rei pagão e mandado embora daquela terra. O rei manda ele ir embora daquela terra que ele estava, ou seja, Abraão ainda por cima passa vergonha, sabe? Esse é o problema da gente querer pegar atalhos muitas vezes, sabe? Para que nós não sejamos envergonhados. A Bíblia diz que Deus não envergonha ninguém. O homem que envergonha a si próprio. Deu para entender? Deus não envergonha ninguém. É o homem que envergonha a si próprio, com as suas atitudes, com os seus atos impensados, com o seu achismo, sabe? Com a sua lógica, com o seu raciocínio lógico, quando as coisas de Deus não necessitam de raciocínio lógico, porque as coisas de Deus são espirituais. Existe um plano muito maior do que nós imaginamos. Então é isso que faz com que muitas vezes o homem seja envergonhado. Não é porque Deus está envergonhando ele, não. Ele mesmo cava a sua própria vergonha quando ele acha que ele sozinho pode resolver qualquer tipo de problema, ou pode solucionar, ou quer pegar um atalho para aquilo que Deus falou. Deu para entender até aí? Mas Abraão, ao mesmo tempo, e isso também é maravilhoso no ser humano, Abraão erra, Abraão compreende o seu erro,
Abraão se envergonha do seu erro e se arrepende do seu erro. Porque o Senhor também, ele sabe que o homem é passível de erro. Mas a Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A partir do momento que eu errei, a partir do momento que eu já estou envergonhado, Senhor, eu já me envergonho diante de Ti. Como aquele filho pródigo. O filho pródigo, a primeira palavra foi: pequei contra o céu. Pequei contra o céu. Quando a gente erra, ou com o nosso irmão, sabe? Ou com os nossos familiares, ou com alguém, a gente erra primeiro contra o céu, querido. Então o Senhor, ele está vendo o nosso arrependimento. Um arrependimento genuíno, sabe? Um arrependimento de coração. Um arrependimento sem falsidade. E Abraão, nesse momento, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do seu erro, ele saiu daquela terra, ele sai daquela terra e ele volta para o propósito que Deus determina para ele. Ah, tá bom, Paty, mas lá na frente ele vai errar de novo. Assim como cada um de nós. A gente acerta hoje, daqui a 5 minutos a gente está errando, Deus nos perdoa e daqui a um tempo a gente está errando de novo e Deus nos perdoa. O importante é que nós sejamos homens e mulheres responsáveis o suficiente e humildes o suficiente para reconhecer que errou e se arrepender do seu erro. O arrependimento transforma, o arrependimento atrai, sabe, a graça de Deus para as nossas vidas. O arrependimento nos leva inteiramente diante do altar de Deus. E Deus, ele ama um coração arrependido e um coração quebrantado. Ele não rejeita. Quando ele vê aquela sinceridade, ele errou, mas ele está chorando de arrependimento, ele está sendo sincero porque ele me quer. É assim que o Espírito Santo diz. Ele me quer, ele errou, sabe? Ele foi fraco, mas ele está me querendo, ele está arrependido, está dolorido. Ele vai responder pelos seus erros, mas eu vou junto dele. Eu vou ficar pertinho dele agora. Eu vou colocar no colo. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Mas eu também vou colocar no colo e dizer: eu não vou desistir de você por causa disso. Deus não desistiu de Abraão por causa desses erros. Porque há uma promessa. Deus não desiste de cada um de nós por causa da sua palavra, do amor que ele tem para conosco. Porque Deus cumpre tudo aquilo que ele fala. Deus cumpre todas as suas promessas. Deus não desiste de você. Para com esse negócio de querer desistir de Jesus. Eu não entendo isso. Se Jesus fosse desistir da humanidade, nós já estávamos lascados. Essa é a verdade. Deus não desiste de nós. Não tem motivo para a gente desistir de Jesus. Ah, irmão, para de olhar o homem. Para de olhar A, para de olhar B, para de olhar C. Olha para Jesus. Porque se a gente for olhar o homem, a gente não vai fazer nada. A gente tem que olhar para Cristo. E Cristo não desiste de mim. Cristo não desiste de você. Cristo não desiste daquele que está na rua. Cristo não desiste do viciado. Cristo não desiste do drogado. Há um plano de salvação na vida de toda a humanidade. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O inferno não foi feito para o homem. Nós temos que crer nessa verdade que é Cristo. E Cristo está conosco. Não desiste de Jesus. Não desiste da sua caminhada. Vou desistir de ser crente. Não desiste, não. Você não é crente, você é cristão, porque crente até o diabo é. Você é um cristão, servo do Senhor Jesus. Abraão não desistiu do seu chamado. Não desista da promessa que Deus fez para você. Não desista do Senhor Jesus. Continue firme, continue constante, continue abundante, continue sendo fiel em todas as coisas. Porque existe uma promessa de Deus. Amém? Vamos lá. São 10h58, a gente está finalizando a lição agora. Alguém falou alguma coisa? Não. Ainda não. A gente está finalizando, então só tem mais 2 tópicos aqui da lição e são 2 tópicos importantes, tá? A peregrinação de Abraão é caracterizada por 3 coisas. Escute isso. A peregrinação de Abraão, querido,
é caracterizada por 3 coisas. E quais são essas 3 coisas? A tenda, o altar e o poço. Amém? A peregrinação de Abraão é caracterizada por 3 coisas: tenda, altar e poço. E o que quer dizer isso? Hoje não vai dar tempo de eu falar sobre isso, porque a hora já é avançada. E eu também não vou entrar nesse tema aqui, porque esse tema de isso que eu falei aqui faz parte da aliança abraâmica. Mas a gente vai poder discorrer sobre isso, e essa bola eu vou jogar para o pastor Tadeu, mais uma para o pastor Tadeu depois, para a gente falar sobre esse mistério da peregrinação de Abraão, tá? Essa característica, essas 3 coisas fortes que estão presentes até hoje na nossa vida: tenda, altar e poço. Esteve presente na vida de Isaac. Tenda, altar e poço. Esteve presente na vida de Jacó. Tenda, altar e poço. Esteve presente lá em Jesus. Tenda, altar e poço. Que mistério é esse nessas 3 características? A gente vai ver lá na frente. A gente vai pedir para o pastor Tadeu fazer um estudo depois sobre isso, tá? E nesse contexto todo aparece uma figura maravilhosa na vida de Abraão. Dentro desse contexto todo, dessa promessa, eu creio que quando Deus faz promessa, Deus coloca pessoas maravilhosas na nossa vida, sabe? Que vão nos levantar e vão nos impulsionar a continuar crendo na promessa. E nesse contexto todo, Deus traz uma pessoa maravilhosa chamada Melquisedeque. E Melquisedeque traz algo profundo que a gente vai ver lá no Novo Testamento, quando Jesus faz. Melquisedeque traz pão e vinho a Abraão. Olha que mistério. Dentro da aliança abraâmica, dentro do transcorrer da aliança abraâmica, um sacerdote traz pão e vinho. Que mistério é esse que Deus tem nessa aliança? O que Deus quer dizer trazendo Melquisedeque, sacerdote, trazendo pão e vinho a Abraão, e Abraão vai e lhe entrega o dízimo de tudo? Que mistério espiritual tem isso que me remete a Cristo? Não vou poder falar disso agora, que seria a parte 2 dessa aliança, mas já são 11 horas. Semana que vem a gente transcorre sobre isso. Mas existe um mistério profundo aí, nesse personagem que Deus traz para justamente junto com Abraão. Ó Abraão, existe um sacerdote que faz parte da tua promessa. E ele vai te trazer pão e vinho. Então entra nessa história de Abraão a pessoa de Melquisedeque. E Melquisedeque, sendo um sacerdote, a gente sabe das funções do sacerdote, sabe do ministério sacerdotal, o porquê ele traz justamente 2 elementos. Por que Melquisedeque serve a Abraão 2 elementos? Pão e vinho. A gente vai ver isso depois. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E aqui a gente finaliza a lição de hoje. Ou, se a gente estiver muito curioso para saber disso, mas muito curioso mesmo para saber disso, sobre esse mistério de Melquisedeque, pão e vinho, a gente pede para o pastor Tadeu, durante a semana, fazer um breve resumo e explicar para a gente sobre isso. Hoje eu estou jogando a bola toda para ele trabalhar bastante. Além dele cuidar do João Pedro, além dele cuidar do Miguel, da pastora Liliane. Olha só, a gente tem um monte de mistério profundo aí. Ou então a gente discorre sobre isso na próxima lição, porque a gente vai estar falando sobre a aliança palestínica e a gente vai ter que voltar a falar de Melquisedeque um pouquinho na próxima lição. Amém, querido? Deus abençoe a sua casa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não, momento. Manelzinho, graça e paz, lição maravilhosa. Deus abençoe a todos. Lu, a Lu tá aqui, ó. É a irmã do pastor David. Lu, uma bênção, minha querida. A paz para você também. Queridos, chegamos ao final, 11 horas e 3 minutos. Vamos orar agora, terminando a nossa lição sobre aliança abraâmica. Vamos orar? Incline sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por esta manhã, Senhor, diante de ti. Muito obrigado por ter falado conosco.
Muito obrigado, Senhor, por tirar agora a cegueira dos nossos olhos, para que possamos entender que a nossa promessa, Senhor, tem um tempo determinado por Ti para o seu cumprimento e que precisamos passar todas as fases da promessa para que ela possa se cumprir nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esta aliança que se perpetua até hoje. Muito obrigado, Senhor, porque aqueles que abençoam as nossas famílias são abençoados. E aqueles que amaldiçoam são amaldiçoados também. Muito obrigado porque nossas famílias são para abençoar outras famílias. Porque nossas vidas são para abençoar outras vidas. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui para abençoar e alargar as tendas. Senhor, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre esses profissionais que estão na linha de frente, Senhor. Área de saúde, Senhor, área de limpeza, Senhor, área de manutenção, área de tecnologia, área de finanças, todas as áreas agora que estão na linha de frente. Te pedimos também, Senhor, para o culto desta noite, abençoa o teu ungido. Começa agora a falar no espírito do teu ungido. Começa a se revelar no espírito do teu ungido agora. Aquele que vai ministrar os louvores. Abençoa, Senhor, abençoa agora a ministração de cada louvor. Vai falando a tua igreja e preparando a tua igreja para daqui a pouco, porque existe um mistério a ser revelado também daqui a pouco no culto desta tarde. Senhor, abençoa agora o período de almoço agora dos irmãos. Abençoa, Senhor, a mesa de cada um. Que não falte o pão, que não falte a água, Senhor, que não falte o alimento, que não falte o arroz, o feijão. Supre todas as necessidades em glória. Senhor, e aqueles que necessitam agora de um socorro bem presente. Agora, Senhor, nós te pedimos mais uma vez, vai em socorro da humanidade, vai em socorro de nações, vai agora, Senhor, atendendo ao clamor de várias nações agora, vai tocando agora nos corações. Senhor, cumpre agora o teu propósito nas nossas vidas e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Nos encontramos daqui a pouco, todos online, no culto às 16h30 da nossa igreja, tá? E que Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem. Graça e paz.